E aí, pessoal, vamos atualizar as notícias do Grêmio nessa sexta-feira, porque tem muita coisa. Saiu a lista, tem desfalque surpresa, tem retorno que é também surpresa, tem um susto e tanto com Campaz, enfim, vamos atualizar as notícias do Grêmio a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com a seguinte mensagem: que tal trabalhar no conforto de sua casa e ganhar em dólar? Pois é, você pode. Entra no link da descrição deste vídeo e descubra um método simples para ter ótimos ganhos. Veja o depoimento de pessoas que mudaram de vida e faça como eles. Clique no link da descrição e mude a sua situação financeira. O Grêmio divulgou, agora há pouco, coisa de alguns minutos atrás, a lista dos relacionados para o jogo contra o Bahia, a decisão de Copa do Mundo, mais uma vez, 19 horas deste sábado, na Arena Tricolor. Grêmio, e eu vou colocar a lista aqui, depois faço as ponderações sobre a lista, porque eu quero falar de Campaz e um problema de última hora que acabou surgindo e outras pequenas coisas, mas olha, interessante a lista. Breno e Chapecó os goleiros, Cortez, Diogo Barbosa e Rafinha os laterais. Apenas um lateral, porque a gente sabe que o Wanderson está suspenso. Na zaga, Kahneman, Ruan, Tonhão e Paulo Miranda. Kahneman, Ruan, Tonhão e Paulo Miranda. Volantes, Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Sarará, Bobsin e Vijaçante. Os meias, Jean-Pierre e Jonathan Robert. E os atacantes, Alisson, Borja, Diego Souza, Douglas Costa, Léo Pereira e Luiz Fernando. As seguintes ponderações aqui. Os desfalques do Grêmio ganharam mais componentes. Quem? Pedro Jeromel sentiu um desconforto muscular e está fora do jogo. Volta Walter Kahneman. Então, Ruan e Kahneman são os zagueiros titulares. Mas dentro desse ponto eu quero colocar para vocês, porque o Grêmio anunciou também que Ruan, por uma medida contratual, vai viajar para a Itália na segunda-feira. Ou seja, o Ruan joga amanhã, mas não joga contra o Flamengo. Não jogando o Ruan contra o Flamengo, Jeromel, com desconforto muscular, dificilmente vai jogar. O Grêmio vai ter contra o Flamengo Kahneman e Tonhão, ou Kahneman e Paulo Miranda. Um jogo importante para o Grêmio na Copa do Brasil, mas esse é um outro assunto que nós vamos discutir depois, que nós temos que ponderar a questão. Portanto, Jeromel fora da lista, Jeromel com desconforto muscular, Jeromel que já não havia jogado porque havia sido suspenso e sentiu a lesão em algum treinamento por aqui. Na frente nós temos as maiores surpresas da nossa lista. Isso mesmo, vai se dizer, Diego Souza é a grande surpresa, porque Diego Souza, que lesionou naquele jogo contra o América, apareceu na lista e será o centroavante reserva. Mas a principal surpresa para mim não é o Diego, é o Alisson. Porque o DM noticiou que o Alisson estaria fora por uma lesão muscular. Né? Mas não, está relacionado o Alisson para o jogo. Então nós havíamos projetado um Grêmio sem a figura do Alisson, e isso retorna. E isso serve também para a análise do meio-campo com o Lucas Silva. O Grêmio tem 3 jogadores na lista, o Lucas Silva a gente já projetava que pudesse estar, mas Alisson ninguém projetava e Diego Souza muito menos. O Grêmio tem acréscimos de jogadores experientes e importantes. Além deles, além desses reflexos, é preciso aqui referir que o Ferreira segue fora dessa lista, ele que a gente sustentava aí algum tipo de dúvida ou possibilidade dele aparecer na lista, ao menos no jogo, então vai se questionar isso mais quando ele for atuar contra o Flamengo, e a gente vai ficar muito atento para ver se essa lista contra o Flamengo vai aparecer. O que a gente pode, depois do final desse conteúdo, eu vou falar do time, ou vamos falar agora já do time? Time do Grêmio, imagino eu, Chapecó, Rafinha, Ruan, Kahneman e Bruno Cortez, e um meio-campo com 3 volantes, Sarará, Vijaçante e Lucas Silva.
Na frente, Douglas Costa, Borja e Alisson. Acho que dificilmente sai desse time aqui. Não tem uma surpresa na lista que relacione isso. O que a gente pode ter como dúvida? Lucas Silva, que pode dar lugar a Jean-Pierre, mudando um pouco a forma de jogar. Me parece que essa é a única diferença, mas eu ainda acho que pela forma como o Filipão desenvolveu isso, o Lucas Silva deve estar dentro do campo, com o Jean-Pierre ficando fora da equipe do Grêmio nessa partida, obviamente podendo ser opção no banco de reservas. O Grêmio que tem pro ataque e pros lados do campo apenas Léo Pereira e Luiz Fernando, né? Tirando Douglas Costa e Alisson, que vão atuar. Se o Grêmio precisar utilizar o banco de reservas, aí nós temos mais dificuldade. Léo Pereira e Luiz Fernando não têm conseguido dar resposta, e no meio campo Jean-Pierre, que também não consegue dar, que o time que comece o jogo solucione os problemas. Essa é a nossa torcida. Torcida também que hoje ficou nervosa em determinado momento com a informação de que Campaz tinha dado um problema. O que aconteceu? As garantias bancárias enviadas pelo Grêmio acabaram não funcionando no banco lá da Colômbia, que sustenta, que mantém o time do Tolima. O Grêmio que fez isso, e por isso ele viajou, já tinha dado tudo certo. Parece que alguma documentação não funcionou. E isso, durante o dia, criou a ideia de que talvez o Campaz tivesse que ter outro tipo de pagamento. Foi uma correria, um susto, mas isso acabou. O Grêmio conseguiu outra garantia bancária e, segundo os dirigentes do Grêmio, isso está resolvido, não tem nenhum risco. O Grêmio deve anunciar esse jogador. Acho que ainda não anuncia amanhã, porque talvez tenha algum trâmite que precise de uma documentação legal do clube colombiano, então ele deve ser anunciado segunda ou terça. Meu medo, essa informação pode tirar Campaz do jogo contra o Flamengo. Isso mesmo. Essa informação pode ter tirado o Campaz, esse problema, essa burocracia ou essa dificuldade pode ter tirado o Campaz do jogo da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Já não teríamos Jeromel, não vamos ter Campaz, não vamos ter Juan. Aí compromete. Essa do Juan é uma péssima notícia e incomoda demais essa questão. Outras pequenas informações: o Grêmio ampliou o contrato com um ótimo goleiro, o Thiago Beltrame, de 18 anos, ótimo goleiro, tido em altíssima conta, até o final de 24, e assinou o primeiro contrato profissional do volante Adenilson, de 16 anos, que joga no time sub-17, por 30 milhões de euros a multa rescisória desse jogador, primeiro contrato dele. E para não dizer que a gente também não tem uns dinheirinhos para receber, o Grêmio vai ter 0,45% dos 4 milhões de euros da negociação de Wendel, lateral na Europa, ele que ficou 11 meses aqui. O Grêmio vai ter pouquinho, mas a gente tem que referir também, porque é importante falar sobre isso. Portanto, as informações são essas, e a gente espera sinceramente que as coisas caminhem, porque amanhã vai ser um dia bem nervoso. Lembrando, eu vou estar em live antes e vou estar em live depois do jogo, dessa vez lá em casa, porque eu não estou na escala da Rádio Bandeirantes, então eu vou estar em casa, a gente vai abrir aquela live pré-jogo, vai bater um papo e depois na live pós-jogo para a gente conversar muito. Espero uma grande vitória do Grêmio, pelo menos é isso que eu conto. Valeu? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.